Olá, este é o Dr. Todd Grant. A pergunta de hoje é se eu posso fornecer exemplos do que os narcisistas fazem para fazer outras pessoas acreditarem que eles são mais inteligentes do que realmente são. Uma das características do narcisismo é se apresentar como maior, mais importante e simplesmente melhor do que outras pessoas. Os narcisistas raramente cedem neste sentido grandioso de autoimportância em qualquer área, mas são particularmente sensíveis às áreas de inteligência e aparência externa. Estas são duas áreas onde raramente admitem que outros possam ter vantagem sobre eles. Aqui, vou focar na inteligência e responder esta pergunta observando as 10 coisas que os narcisistas fazem para convencer os outros de sua inteligência. Ironicamente, muitos desses itens fazem o narcisista parecer menos inteligente. Então, estas são coisas que os narcisistas fazem que acreditam que os fazem parecer mais inteligentes, mas não necessariamente realmente os fazem parecer mais inteligentes. Vou começar com o item número 1. Este é o narcisista corrigindo a gramática de outras pessoas. O contexto é fundamental aqui, evidentemente. Corrigir a gramática de outra pessoa, às vezes, é um favor ou uma necessidade profissional. O que eu estou falando aqui é corrigir a gramática de alguém quando você não precisa ou quando é indelicado fazê-lo. O que acho interessante sobre essa estratégia particular por parte do narcisista é a situação que ocorre às vezes em que o narcisista conhece alguém que está usando uma palavra incorretamente de forma crônica e o narcisista tem que decidir entre se fazer parecer bom, corrigindo a gramática da pessoa e obtendo essa gratificação narcisista, ou deixar a outra pessoa continuar parecendo ruim, porque isso também poderia beneficiar o narcisista. Por exemplo, imagine uma pessoa que precisa se referir regularmente ao título de um artigo acadêmico. Digamos que eles queiram se referir a alguém que escreveu um artigo de revisão sobre transtorno depressivo maior. Esse é o título do artigo. A maneira correta de dizer isso seria esta pessoa escreveu um artigo intitulado Uma revisão do transtorno depressivo maior. Mas talvez o narcisista veja uma pessoa que diz, essa pessoa escreveu um artigo intitulado Uma revisão do transtorno depressivo maior. Agora, este é um uso da palavra intitulado que às vezes vemos, mas tecnicamente é incorreto. A maneira correta de dizer isso seria titulado, não intitulado. O artigo não tem direito a nada, ele tem um título. Então, o narcisista tem que decidir entre dizer à pessoa que ela está usando essa palavra incorretamente. E, novamente, eles podem alimentar seu próprio narcisismo fazendo isso, ou não dizer a eles, acreditando que parecem tolos ao fazer isso, apesar de ser um erro menor novamente. Para o narcisista, todo erro que alguém comete é um erro grave. Outro motivo pelo qual o narcisista pode omitir informações sobre o uso incorreto de algo seria para usá-lo contra a pessoa posteriormente. Então, um erro não é tão bom quanto muitos erros do ponto de vista de alguém que o narcisista está tentando julgar ou criticar. Então, o que eu quero dizer com isso é que o narcisista realmente quer ter algo para atingir a outra pessoa. Então, em vez do narcisista dizer, você usa essa palavra no título incorretamente uma vez, eles podem dizer, você tem usado a palavra no título incorretamente por anos. Então, eles estão meio que acumulando os erros para aumentar o fator de constrangimento. Então, isso cria uma situação interessante. O narcisista tem que escolher realmente que tipo de satisfação eles tentam obter nesta área de corrigir a gramática de outras pessoas. Passando para o item número 2, isso é usar palavras incorretamente. Ironicamente, o narcisista tenta corrigir a gramática alheia, mas costuma usar palavras de forma incorreta. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao jargão técnico fora do campo do narcisista. Eles costumam pegar palavras que são usadas em outros campos que as pessoas não reconheceriam e tentam usar essas palavras para parecerem mais inteligentes. Eles sabem que apenas um pequeno número de outras pessoas perceberia isso, então, novamente, isso os torna distintos, os torna especiais. Percebo que isso costuma acontecer quando o narcisista ouve alguém que respeita, usa uma palavra incomum. Então, o narcisista tenta descobrir o significado dessa palavra pelo contexto ou pelo que a palavra soa semelhante, outras palavras que soam semelhantes, que o narcisista saberia que eles estão tão desesperados para impressionar que não se dão ao trabalho de procurar o que a palavra realmente significa antes de usá-la, certo? Então, vemos uma espécie de impulsividade aqui.
E, evidentemente, uma elevada autoconfiança. Por serem tão importantes e ótimos, eles não podem errar, então devem estar usando a palavra corretamente. Eu vi muitos exemplos disso especificamente na área da saúde mental. Há diversos termos incomuns no cotidiano que são empregados no campo da saúde mental. E o que realmente se destaca para mim é quando o narcisista usa a palavra de uma maneira totalmente errada, ao invés de um erro comum ou compreensível em termos de uso dessa palavra. Vi alguns exemplos usando a palavra fenomenológica. Eu vi um narcisista usar isso para significar fenomenal, como se fenomenológico fosse uma versão melhor da palavra fenomenal. É o estudo das estruturas da consciência experienciadas de uma perspectiva em primeira pessoa. Não significa isso. É um termo frequente em pesquisas qualitativas. Outra palavra que vi sendo mal utilizada por narcisistas é etiológica. Eu vi um exemplo onde alguém disse que estava relacionado à alimentação, eu acho que por causa da primeira parte dessa palavra, etiológica. Na verdade, etiológica, claro. Etiológica significa causar ou contribuir para o desenvolvimento de um transtorno, certo? Então eles apenas ouvem a palavra e supõem o que ela significa. E novamente, sem pesquisar, eles apenas começam a usar. Item número 3. Eles tentam falar sobre áreas onde acreditam que outras pessoas não têm muito conhecimento. Esta é uma tática popular com o narcisista. Eles estudarão uma área que acreditam que outra pessoa não saberia nada a respeito, e então eles continuarão trazendo a conversa de volta para essa área. Digamos que uma pessoa não saiba muito sobre culinária. Eu me identifico com este exemplo, pois não tenho experiência alguma na cozinha. Eu não poderia te dizer nada interessante sobre esse tópico. Então, qualquer nível de conhecimento sobre culinária vai parecer impressionante, do meu ponto de vista. Então, em uma situação como essa, quando o narcisista descobre isso, eles falam muito sobre culinária porque sabem que podem cometer erros e a outra pessoa não vai saber diferenciar. O narcisista pode parecer inteligente e não precisa realmente saber uma quantidade enorme sobre aquele tópico. Eles vão estudar um pouco, mas não precisam saber muito sobre o assunto. Talvez algum jargão técnico, como eu falei antes, e algumas das coisas que eles aprendem, eles juntam isso e se fazem passar por especialistas naquela área. O que eu acho realmente interessante nessas situações é quando a conversa é interrompida por uma terceira pessoa que sabe algo sobre aquela área. De repente, o narcisista não quer mais falar sobre aquele assunto. Eles não parecem mais inteligentes e correm o risco de sua própria limitação de conhecimento ser exposta. Então eles simplesmente mudam de assunto ou deixam a conversa. Item número 4. O narcisista apoia uma posição, mesmo que as evidências estejam contra ela. Esta é uma tática bastante comum. Narcisistas costumam se apegar demais a ideias que protegem seu ego. Então, na verdade, o narcisismo não necessariamente tem uma relação com a abertura para experiências. Um narcisista pode ter um alto nível de narcisismo. Eles podem apreciar as artes, podem ser intelectualmente curiosos, certamente podem ter muita fantasia, mas ainda têm um ponto cego quando se trata de seu próprio valor e importância. Um narcisista grandioso tende a ser rígido em termos de seu pensamento nesta área. Um narcisista vulnerável tende a processar críticas sentindo vergonha e ressentimento, mas ainda assim costuma defender uma posição ruim. Então, o narcisista vai encontrar informações, talvez até de um artigo acadêmico, que apoiam sua posição. Talvez isso apoie uma ideia que eles têm defendido há muito tempo. Vou usar um exemplo de uma terapia inventada, a terapia ABC. Essa terapia auxilia na recuperação de pessoas que sofrem com sentimentos de tristeza. Então, o narcisista está comprometido com a ideia de que a terapia ABC é bem-sucedida. Eles saem e encontram informações que apoiam seu compromisso com essa modalidade. Isso é chamado de viés de confirmação. Alguém não precisa ser um narcisista para fazer isso, mas o narcisista leva a isso. Um passo adiante. Quando eles veem claramente evidências que refutam a sua teoria, eles sabem que a sua teoria agora não é apoiada, mas eles não querem fazer parecer que se comprometeram com uma ideia que não estava correta. Para eles, mudar de ideia seria visto como fraqueza. Eles vão parecer menos inteligentes porque se comprometeram com uma ideia que mais tarde foi descoberta como incorreta. Mudar de ideia diante de novas evidências é um sinal de inteligência e pensamento flexível. Quando o narcisista não consegue vencer com base em evidências, eles mudam para outras táticas, o que me leva ao próximo item, número 5, atacar pessoas que têm visões diferentes das deles, em vez de argumentar
com base em evidências reais. Suponha que o narcisista saiba que não pode vencer certo argumento. Eles vão atacar as pessoas que apoiam a posição oposta. Muitas vezes, eles buscam um erro cometido pela outra pessoa e generalizam isso para todas as situações. Por exemplo, eles veem alguém que escreveu uma palavra errada e dizem que não confiariam nessa pessoa para nada, já que ela não consegue soletrar corretamente. Essa pessoa cometeu um erro, portanto perdeu toda a credibilidade. Já ouvi isso várias vezes de narcisistas. Perder toda a credibilidade pode acontecer, mas não é um evento cotidiano. Mas se você conversar com um narcisista, parecerá que as pessoas perdem a credibilidade constantemente, talvez até várias vezes por dia. Então, é apenas pegar novamente um pequeno erro e tentar realmente ficar com isso para minar a credibilidade de alguém. E isso é simplesmente para que o narcisista não tenha que admitir que sua posição não é apoiada. Agora, passando para o item número 6. Isso é culpar outra pessoa por sua crença incorreta. Às vezes, nem mesmo o narcisista pode negar que eles defenderam uma posição ruim. Eles cometeram um erro. E em vez de assumir isso, em vez de aprender com isso, eles culpam outra pessoa. E eles acreditam que isso os faz parecer mais inteligentes, quando é claro que não faz. Então eles podem dizer algo como me deram informações erradas, ou aquela pessoa que me deu essa informação estava tentando me fazer parecer mal. Ou algo como havia uma conspiração para me fazer parecer tolo, certo? Qualquer coisa, menos simplesmente assumir o erro, o que seria muito mais fácil e acho que os faria parecer muito melhores. O 7º item é bem direto. Isso é simplesmente usar palavras como lógica e razão. Como se simplesmente dizer essas palavras tornasse o argumento deles melhor, certo? Soa bem, mas não ajuda no argumento. Se um narcisista está argumentando, ele pode dizer que está apenas tentando ser lógico. Vamos apenas ser razoáveis. Sou a voz da razão. Tomo apenas decisões lógicas. Novamente, eles estão apenas dizendo essas coisas. Eles estão basicamente dizendo, essencialmente, que eu estou certo. Eles não apresentam evidências para embasar essa afirmação. Mas ao incluir as palavras lógica e razão, eles estão tentando ganhar a vantagem no argumento. Apenas dizer essas palavras não é suficiente para estabelecer um argumento, correto? Para usar lógica e razão, você tem que fazer mais do que dizer, ei, estou usando lógica e razão. Mas, novamente, isso é o que o narcisista faz. Passando para o item número 8, é quando o narcisista desconsidera construções que estão conectadas com inteligência, e essas são construções que o narcisista não possui. Existem diversas ideias relacionadas à inteligência, e é sobre isso que estou falando aqui. Por exemplo, se o narcisista não é bem-sucedido, e eles veem outra pessoa que é bem-sucedida, e claro que sabemos que o sucesso está associado à inteligência, o narcisista dirá que o sucesso é apenas uma questão de sorte. Então eles desconsiderarão o sucesso alheio. Se eles veem alguém com um diploma, podem dizer que qualquer um consegue um pedaço de papel, certo? Novamente, sendo desdenhoso desses elementos associados à inteligência. Eles também fazem suposições incorretas sobre os tipos de inteligência. Existem vários tipos de inteligência, mas o narcisista só valoriza os tipos de inteligência que acredita possuir. Eu já vi isso acontecer antes entre verbal e performance, certo? 2 tipos principais de inteligência. Se o narcisista possui alta inteligência verbal e elevado conhecimento cristalizado, dirá que esse é o único tipo de inteligência relevante. Ou, se tiverem altas habilidades cognitivas, dirão que só a performance importa. Portanto, eles não considerarão todos os aspectos da inteligência como válidos, a menos que tenham uma pontuação alta em todos os tipos de inteligência. Outra coisa meio relacionada a isso é quando eles veem alguém que é incrivelmente inteligente, como se alguém tivesse um QI acima, digamos, de 130 ou 135, eles dirão, bem, se as pessoas são tão inteligentes, isso vem com déficits, certo? E às vezes, quando as pessoas são extremamente inteligentes, se elas têm um QI realmente alto, nós vemos alguns problemas sociais associados a isso. Às vezes sim, mas nem sempre. E os narcisistas realmente se concentram nisso. Eles vão se concentrar nesse déficit. Eles dirão, bem, sem habilidades sociais, a inteligência não pode ser usada. Então, novamente, apenas desconsiderando o nível real de inteligência e tentando encontrar algum defeito associado a ele, certo? Apenas para tirá-lo da imagem. Eles não aceitam que algumas pessoas são muito inteligentes, e o que os perturba é que alguns são mais inteligentes do que eles próprios. Falando de inteligência, isso me leva ao item número 9.
Narcisistas mentem sobre seu desempenho em testes de inteligência. Agora, essa é uma área meio sensível porque poucas pessoas desafiam alguém que declara seu QI publicamente, certo? Não é educado desafiar alguém que diz algo assim, mas quando há uma necessidade de desafiar o narcisista quando é apropriado, vemos algo meio interessante. Coisas surgem sobre suas afirmações de QI, certo? Histórias e respostas interessantes. Eles não conseguem te dizer qual teste de inteligência eles fizeram que resultou no QI que afirmam ter. Eles podem dizer que foi há muito tempo, eu não me lembro. Eles não sabem por que lhes foi dado um teste de QI. Agora, não existem muitos motivos para alguém receber um teste de QI. O número de razões é bem limitado. A maioria das pessoas que fez um teste de QI se lembra por que ele foi administrado. Elas ao menos se recordariam do contexto da administração, como em um ambiente escolar, por exemplo. Elas também não costumam entender os intervalos típicos, ou mesmo apenas os limites dos testes de inteligência quando se trata da pontuação do QI. Elas não entendem como esses intervalos funcionam. Funcionalmente falando, se alguém tem um QI de 120 ou 130, não importa realmente o quanto essa pontuação aumenta. Pessoas nessas categorias tendem a funcionar de maneira semelhante. Se alguém tem um QI de 120, vai funcionar de maneira semelhante a alguém com um QI de 130 a 140 ou até mesmo superior. Os narcisistas são incapazes de apreciar essa distinção. O limite real de um teste de QI, dependendo do teste, é por volta de 160. Alguns chegam até 170, e em certas situações vemos testes que vão um pouco mais alto, mas não vai muito além disso em termos do limite superior do que o teste pode realmente retornar como resultado. Mas eu já ouvi narcisistas dizerem que têm um QI de 200, 250, 800 e até 15 mil. Isso é muitos pontos de QI. Isso é suficiente para suprir um grupo inteiro de pessoas, certo? 15 mil. Não existe teste de QI que possa ter esse tipo de resultado. E, na verdade, nenhum chega nem a 200, certo? 200 está fora do alcance do teste. Além disso, mesmo conceitualmente, alguém realmente não pode ter um QI maior que 200, certo? Não sabemos qual seria o QI mais alto do mundo, mas uma teoria é que realmente não pode ser muito maior que 200. Então, mesmo que um teste fosse capaz de retornar um resultado maior que esse, não importaria realmente. Ninguém vai pontuar mais alto do que esse nível. A última parte deste item 9, com a parte de mentir sobre a inteligência, é que o narcisista não se lembra de quem aplicou o teste também, o que, novamente, parece um pouco incomum quando você junta isso com todas as outras falhas de memória que eu mencionei. Já ouvi narcisistas dizerem isso sobre alguém, como se isso realmente limitasse, como se eu suspeitasse que não foi um humano quem aplicou o teste. Embora o IQ de alguém seja 15 mil, é incerto. Talvez uma forma de vida alienígena tenha vindo de outro planeta e lhes deu algum teste de QI especial que não temos disponível aqui. Isso me leva ao último item, o número 10. Isso é fingir entender material que eles claramente não entendem e não teriam motivo para entender. Então o narcisista realmente finge saber tudo. Não há assunto que eles não tenham estudado. Eles não serão superados. Raramente se ouve algo como, eu não sei a resposta para isso. Terei que ir e investigar isso. Em vez disso, eles imediatamente lhe fornecem uma resposta incorreta, certo? Então a frase que vem à mente aqui é, com um narcisista, você raramente tem que esperar por uma resposta, mas é sempre a resposta errada, certo? Se você vai receber a resposta errada, é melhor que seja rápido. Isso é algo que o narcisista faz bem. Se eles dedicarem um tempo para pesquisar e investigar algo, isso significa admitir que não sabem tudo. E isso não é aceitável para o narcisista. Interessantemente, essa tática pode realmente funcionar a curto prazo, certo? Para o narcisista, isso pode ser vantajoso. Se eles fingem saber tudo e são questionados brevemente, alguns podem acreditar que eles realmente têm muito conhecimento de tópicos. É a profundidade que não está lá, certo? Se alguém conversa com eles por alguns minutos, logo percebe que essa pessoa não sabe tudo o que afirma saber. Aqui estão 10 coisas que os narcisistas fazem para parecer inteligentes. Muitos desses itens não funcionarão para o narcisista, como podemos perceber ao analisá-los. O narcisista crê nessas estratégias, mas elas podem não funcionar de fato. Elas podem não fazer o narcisista parecer mais inteligente. De qualquer forma, esses são elementos que vemos,
sendo alguns deles bastante comuns, como mencionei. Ao encontrar um narcisista e lidar com esses tipos de situações, às vezes é melhor apenas se desvincular, certo? Como em termos de discutir e falar sobre o QI deles e tudo isso, muitas vezes faz mais sentido se afastar da situação e meio que deixá-los fazer o que vão fazer. Os narcisistas vão a grandes extremos para garantir que protejam esse ego, e isso pode ser perigoso para as pessoas ao redor deles. Sei que sempre que falo sobre tópicos como narcisismo e como os narcisistas aparecem, haverá uma variedade de opiniões. Por favor, coloque quaisquer opiniões e pensamentos na seção de comentários. Eles sempre geram um diálogo interessante. Espero que você tenha achado minha análise sobre este tópico interessante.